Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda majestade pertence ao nosso Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. A presença de Deus é notória em nosso meio, irmãos. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, repita comigo, judeu, me pedes a mim de beber, sendo eu uma samaritana? Sabeste tu que o samaritano não fala com judeus? Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, repita comigo, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai jorrar nele vida e vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é seu. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Repita comigo, profeta. Repita mais uma vez, profeta. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus, agradecer pela vida do nosso pastor, por nos confiar, nossos pastores, né? Pastor Nilson, pastor Francisco, pastor Dorival, os pastores aqui presentes. Que Deus abençoe os obreiros, toda a igreja. Meus irmãos, estamos diante de um texto, ora bem conhecido, pregado por muitos pregadores, porém, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus ele nos ensina algumas lições. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus ele vai ministrar a várias pessoas. Jesus ele vai ministrar a mulher samaritana. Jesus ele vai ministrar os seus próprios discípulos. Jesus ele vai ministrar muitos samaritanos que creram na palavra. E Jesus vai ministrar um aristócrata e sua família. Já nos versículos que nós lemos, Jesus ele está tendo um diálogo com uma mulher de Samaria. Os primeiros versículos do capítulo 4 diz: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, os fariseus se levantou uma discórdia dizendo que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, e isso não era verdade, porque quem estava batizando eram os seus discípulos. No versículo 3 diz que deixou Jesus a Judeia e ele vai para a Galileia. Jesus, ele poderia escolher 3 caminhos, repita comigo, 3 caminhos. Isso, Jesus poderia escolher 3 caminhos para ele chegar até a Galileia. Só que o primeiro caminho que Jesus poderia escolher seria seguindo pela costa da Judeia, só que Jesus não vai por lá. O segundo caminho que Jesus poderia escolher seria atravessando o Rio Jordão e seguindo pela Pérea. Mas Jesus ele escolhe ir por Samaria, que era o terceiro lugar.
No versículo 3 diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Porém no versículo 4 vai dizer: e era necessário passar por Samaria. Jesus, ele tinha um propósito para ser realizado passando por Samaria. Como eu disse, Jesus poderia passar por 2 caminhos sem ser por ali. Só que Jesus escolheu passar por Samaria com um propósito. E eu tenho certeza que o mesmo Jesus está aqui nessa noite com um propósito. Aleluia. Os judeus ortodoxos, eles evitavam passar por Samaria. Por quê? Porque havia um ódio antigo, um ódio profundo, que havia sido dado origem por causa do exílio que teve, aproximadamente 626 a.C., a qual os samaritanos acompanharam o reino do norte, e houve essa divisão. E os samaritanos, eles tinham seu pensamento, a qual Deus eles deviam adorar somente aonde? No monte de Gerizim. Já os judeus acreditavam que a presença de Deus só estava no templo. Então houve esse paradigma, houve essa divisão entre os samaritanos e houve essa divisão entre os judeus. A aversão dos fariseus naquele tempo pelo samaritano era tão grande, que eles oravam para que nenhum samaritano fosse ressuscitado no dia da ressurreição. Certa feita os discípulos olhou para Jesus e disse: Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu e consuma Samaria. Ou seja, os judeus não tinham diálogo com os samaritanos. Só que Jesus, ele veio cumprir toda a palavra. Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus tinha um propósito para com uma mulher que estaria junto do poço em Sicá, em Samaria. E por causa desse propósito, Jesus põe de fora todo o paradigma, todo o protocolo, tudo aquilo que havia, aleluia, anos atrás se dado origem. Jesus veio agora cumprindo toda a palavra, porém ele agora veio botar um ponto final nisso, porque Jesus sabia o propósito no coração daquela mulher, porque aquela mulher, ela iria ganhar uma aldeia inteira para a glória de Deus. Então por causa disso, Jesus passa por Samaria. No versículo 16 diz: estava ali junto à fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, ou seja, era aproximadamente 6 horas da tarde. Versículo 7: veio de Samaria, e essa mulher veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Naquele momento Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. E naquele momento Jesus coloca um ponto final, pastor Vidal, na divisão que havia entre os judeus e os samaritanos. Jesus quebra um protocolo, um judeu está falando com uma samaritana. Não é à toa que no versículo 9, a mulher diz: disse-lhe pois a mulher samaritana: como é que sendo tu judeu, fala comigo e pede a mim água, sendo que eu sou mulher samaritana? Aquela mulher achava que Jesus era somente mais um judeu. Aquela mulher achava que Jesus era somente mais um homem que ia costumeiramente ali naquele poço, porque todos nós sabemos que essa mulher, ela não tinha uma vida, aleluia, uma vida certa, ela tinha uma vida perturbada, ela tinha uma vida confusa. Mas essa mulher agora, ela começa olhando para Jesus e dizendo: como é que sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana? Oh glória, oh glória. Não sabia ela que ela não estava falando com um judeu normal, ela não estava falando com mais um judeu como costumeiramente. Não, essa mulher estava falando com o próprio Cristo. Aleluia. Essa mulher não estava falando com o judeu, é o normal, ela estava falando com o próprio Filho de Deus. Jesus, ele é aquele judeu a qual o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será não somente um judeu, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Aquele judeu que está falando com aquela mulher não é somente mais um judeu. Aquele judeu é o que o profeta Isaías profetizou no capítulo 7, no versículo 14: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele não será somente um judeu, mas ele será Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Aquele judeu não era um judeu comum, aquele judeu era aquele judeu de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que sendo em forma de Deus, não usou de usurpação seu próprio Deus, mas se esvaziou da sua forma de Deus, se encarnando na forma de homem e habitando entre nós. Jesus, ele veio com um propósito, e esse propósito foi salvar, libertar, curar e levar para o céu. Se tem alguém que precisa de uma cura aqui, receba a cura em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa de um milagre aqui, receba o milagre em nome de Jesus. Se tem alguém clamando por salvação, recebe salvação. Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo Jesus nessa casa, oh glória a Jesus, aleluia. Jesus está presente no ambiente. Se é cura, toma cura nessa noite. Se é libertação, seja liberto, porque aonde Jesus está, não tem corrente, não tem grilhões, não tem cadeias que ficam de pé. Jesus está presente na casa. Oh glória. Os discípulos haviam corrido comprar comida. Jesus inicia o diálogo com aquela mulher, porque Jesus tem um propósito. Porque enquanto os judeus, pastor Vidal está olhando para os samaritanos e está dizendo: por causa que vocês foram rebeldes, seguiram o reino do norte, foram divididos, a gente não tem papo com vocês. Só que Jesus olha para aquela mulher, e ele não olha para a religião, ele não olha para o protocolo, ele não olha para o paradigma. Não, Jesus olha para aquela mulher e vê o potencial daquela mulher. Vou repetir isso aqui para você guardar no seu coração. Jesus, quando ele olhou você, ele não viu o seu pecado. Eu vou falar nessa noite. Ele não viu a sua iniquidade, ele não viu o que você estava praticando ali. Não, ele não, aquilo ali pouco importa para ele. Sabe o que ele fez? Ele te escolheu por causa do potencial que você tem. Você tem o potencial de pregar, você tem o potencial de profetizar. Eu estou pregando para pregador, eu estou pregando para profeta de Deus, eu estou pregando para mulher de oração. Satanás olha para você e quer te acusar com o seu passado, mas Jesus te resgatou lá do pecado, te deu um banho de sangue, e Ele acredita em você. Oh glória a Jesus, oh glória a Deus. Jesus está vendo que aquela mulher vai ganhar uma aldeia inteira para Ele. E Jesus olha para aquela mulher e começa um diálogo: dai-me de beber. A mulher olha e diz: como sendo tu judeu, fala comigo que eu sou samaritana? Jesus vai se revelar para aquela mulher, versículo 10. Jesus respondeu e disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe pede água, tu lhe pediria água, e ele te daria água viva. Oh glória, meia dúzia entendeu? Eu vou repetir. O próprio Jesus está olhando para aquela mulher e está dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe pede água, tu lhe pediria água, pastor Nilson, e ele te daria água viva. Oh glória a Jesus. E quando aquela mulher está achando que é somente mais um judeu, Jesus é o próprio Deus, interessado em salvar aquela mulher, porque Ele acredita no potencial daquela mulher. Eu estou pregando para alguém nessa noite que está aqui. Talvez não tenha muita oportunidade, talvez não estão te vendo, mas Jesus acredita em você. Jesus, Ele diz, aleluia, Jesus pagou um alto preço para que você não venha somente para o culto, mas que você seja o próprio culto. Jesus acredita em você. A luta não vai te matar. Oh glória.
O desânimo não vai te parar, a tristeza não vai te parar. O maior índice de depressão é no nosso tempo. A depressão não vai te parar. Será que tem alguém que pega essa palavra? A depressão não vai te matar, o desânimo não vai te matar. Sabe por quê? Porque Jesus acredita em você. Ele está contigo todos os dias. O Espírito Santo te sustenta todos os dias. Jean, se a gente fosse olhar para a luta, nem aqui nós estávamos. Não sei se eu já contei aqui, eu vou contar rapidamente. Eu não fui criado pela minha própria mãe, eu fui criado pela minha própria tia. A minha mãe, ela não quis me criar. O marido dela, o ex-marido dela faleceu. Ela foi para São Paulo, engravidou de mim, chegou em Brasília e não quis. Ela me deixou no hospital. Na época meu avô ficou no pé dela e ela foi lá me buscar, junto com a minha tia, minha mãe. E quando a minha tia, que é a minha mãe, me trouxe, ela me criou para a glória de Deus. Eu com 18 anos saí de casa, fui pagar aluguel, fui viver a vida. E certa feita, a minha mãe verdadeira, a minha mãe biológica, chegou na minha casa, sentou no meu sofá e disse: meu filho, me perdoa, porque o único filho homem de verdade que eu tive foi você, e eu não quis te criar. Aí eu olhei para ela e falei assim: não tem por que a senhora me pedir perdão. Aí ela olhou assim e falou assim: hoje seus dois irmãos, o Lucas e o Israel, um arrancou o nariz do outro mordendo, usuário de crack, e o outro vive bebendo e batendo na mulher. Ela olhou para mim e falou assim: o único filho que eu tive e não quis criar foi você, me perdoa. Fui criado muito humilde, aqui no Recanto, na 37. A sociedade olhava e dizia: vai ser mais um, vai ser igual os tios, vai casar, vai viver batendo na mulher, vai ser um drogado, se não vai chegar nem casar, se não morrer mais cedo. A sociedade falava isso. Mas Jesus lá de cima olhou e viu o potencial em mim. Com 16 anos de idade me chamou para pregar. Tenho 26 anos, são 10 anos pregando o Evangelho. E eu estou aqui pela graça de Deus. Não é mérito, é graça. Se eu fosse olhar para a luta, eu não estava aqui. Se eu fosse olhar para a prova, eu não estava aqui. Se eu fosse olhar para as palavras contrárias, eu não estava aqui. Mas o céu me escolheu e eu estou aqui. E Deus me trouxe aqui para te dizer: você é escolhido de Deus. Sai da frente, Satanás, que aqui está a igreja escolhida. Urabaia, Candalabaia, Surindrabacandalabaia, Derebecandalabaia séria. Quem disse para você que a sua origem familiar, quem disse para você, aleluia, a luta que você está enfrentando vai te parar? Vai não. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Oh glória. Jesus escolhe a mulher samaritana com um propósito. Jesus se revela para ela dizendo: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu pediria água, eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Preste atenção, pastor Vidal, no versículo 9 ela chama ele de judeu. Jesus se revela para ela, pastor Dorival. Jesus se revela para ela. Mas no versículo 11, quando após Jesus se revelar para ela, no versículo 11 ela vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tu não tem com que tirar água. Você não entendeu, vou repetir. No versículo 9 ela olha para Jesus sem conhecer ele e chama ele de judeu. Mas após Jesus se revelar para ela, no versículo 11 ela olha para ele e diz assim: Senhor, tu não tem com que tirar água. Reconhecimento do senhorio do próprio Deus. Jesus havia se revelado para ela, e ela agora olha e diz: tu não é um judeu, tu agora é Senhor. Senhor, tu não tem com que tirar água, o poço é fundo, como é que tu vai tirar água? Aí Jesus olha para a mulher:
ela faz isso para Jesus, pergunta para ele, mas no versículo 12 ela faz uma interrogação e pergunta: é tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço? Porque Jacó havia dado esse poço para José e herdado dele. Aí no versículo 13 Jesus responde: qualquer que tomar dessa água tornará a ter sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus não estava olhando para a aparência daquela mulher, Jesus estava olhando para o potencial dela, e Jesus estava olhando o coração daquela mulher. Naquele momento que Jesus olha para aquela mulher e diz: aquele que beber dessa água vai ter sede. Jesus está olhando para o coração dela e está dizendo: tu está vivendo uma vida dissoluta, tu está vivendo uma vida de imoralidade, tu está vivendo uma vida de pecado, tu vem todo dia nesse poço, está vivendo uma vida de pecado. Porque quem bebe dessa água torna a ter sede novamente. Quem bebe da água do pecado torna a ter sede novamente. É um abismo chamando o outro. Quem bebe da água da prostituição torna a ter sede novamente. Quem bebe da água da mentira torna a ter sede novamente. Quem bebe da água da incredulidade torna a ter sede novamente. Quem bebe da água da fofoca torna a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, oh glória, nunca, 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 nunca mais terá sede novamente. Eu vim pregar para você que está com vazio na alma. Eu estou pregando para você que está pensando em parar. Jesus me trouxe aqui para te dizer: ei, Jesus está presente na casa. Beba da água que é Cristo, e você nunca mais terá sede. Nunca mais vai ter sede de novo. Jesus me deu algo hoje, eu estudando essa palavra. Já preguei ela diversas vezes. Estava estudando e a palavra se renova. Jesus me deu algo, eu anotei, pastor. E é forte o que eu vou dizer. Não despreze da água que é Cristo, para que você não venha ter sede no inferno. Vou repetir isso aqui para você entender. Não despreze da água que é o próprio Cristo, para que você não venha ter sede no inferno. O rico e o Lázaro, o rico está no Hades, o pobre está onde? Lázaro está onde? No seio de Abraão. Pai Abraão, me dá água, porque eu desprezei a palavra, porque eu desprezei Jesus, porque eu via culto e saía culto e vivia uma vida de pecado. Pai Abraão, me dá água. Glória some, mas é assim, vamos lá. Pai Abraão, eu via culto e saía culto, vivia na prostituição, na mentira, no engano. Pai Abraão, me dá água. No inferno não tem mais água. Enquanto você tem vida, ainda há esperança. Então beba da água que é o próprio Cristo. Então beba da água que é o próprio Cristo. Então beba da água que é o próprio Jesus. Porque quem bebe da água do pecado continua pecando, mas quem bebe da água que é o próprio Cristo nunca, nunca mais terá sede novamente. Pastor Vidal, o interessante é o seguinte: quem bebe da água não fica somente o copo cheio assim, ó. Não, quem bebe da água jorra água. Oh glória, um entendeu? Oh glória. Meu pastor, quem bebe da água que é o próprio Cristo, ele não consegue guardar para si próprio, ele vai jorrar água. Ou seja, está no serviço, está jorrando água, está na escola, está jorrando água, está na faculdade, está jorrando água. Aonde ele está jorrando água. Será que tem alguém que está entendendo essa palavra nessa noite? Será que tem alguém aqui que já tomou dessa água? Será que tem alguém aqui que já tomou da água que é Cristo? Será que tem alguém? Ei, Deus está te dizendo: não é tempo de ficar com a água somente para você. Jorra essa água para o mundo. Pregue a palavra, dá testemunho, seja exemplo da água. Disse-lhe a mulher: Senhor,
eu vinha todo dia no poço, e eu volto para casa com um vazio na alma. Senhor, eu vinha todo dia nesse poço, e eu continuo tendo um marido que não é meu, é casado. Senhor, eu bebo todo dia dessa água, e eu continuo vivendo uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa. Mas faz o seguinte, versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Eu vou repetir isso aqui nessa noite: Senhor, dai-me dessa água. Oh, glória a Deus. Eu não consigo entender que vem crente para a igreja, meu pastor, e ainda não tomou da água que é o próprio Cristo. Tem muitas pessoas que entram culto e saem culto, e ainda não tomou da água que é o próprio Cristo. Ele não sente mais a presença de Deus. Há tanto tempo não fala mais em língua. Está um crente protocolizado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: bebe da água que é Cristo. Se tem um pecador aqui nessa noite, esse pecador sou eu. Mas nessa noite nós somos carentes da água. Levanta a mão do céu nessa noite e pede água para Jesus. Fala: Senhor, eu quero água para saciar minha sede. Eu quero a tua presença. Eu quero força. Eu quero renovo. Eu quero o poder do Senhor na minha vida. Eu quero essa água, Senhor, para que eu não venha ter sede de novo. Disse-lhe Jesus à mulher: faz o seguinte, antes de você tomar dessa água, você vai chamar o teu marido. E quando você chamar o teu marido, aí sim, vocês tomam junto. Aquela mulher olhou para Jesus e falou a verdade: Senhor, eu não tenho marido. Naquele momento Jesus olha para ela e diz: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tu está tendo agora não é seu. Naquele momento Jesus vai na ferida do coração daquela mulher. Naquele momento Jesus vai no ponto crucial do coração daquela mulher. A mulher, ela olha para Jesus e diz: Senhor, não tenho marido. Mas ele olha e diz: disseste bem, porque tiveste 5, e o que tu tem agora não é seu. Aí a Bíblia diz no versículo 18, aleluia, versículo 19, perdão. A mulher olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vou repetir isso aqui até você entender. Senhor, eu sei que agora tu não é somente judeu, tu não é somente Senhor, tu é profeta. Tu está falando aquilo que eu estou vivendo. Tu é profeta. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ministério louvor rapidamente. Eu estou sentindo Jesus nesse ambiente. Pastor Nilson, eu estou sentindo Jesus nesse ambiente. Talvez se fosse uma palavra aqui de chave de carro, estava todo mundo pulando. Mas a palavra confronta, evangelho é isso. E nunca vai me ver pregando chave de carro, porque evangelho é poder de Deus. Evangelho nos confronta. Tem muita gente que tem todo o patrimônio, tem bens materiais, mas está acabando no inferno. Mas aleluia, Deus está te dizendo: beba da água que é o próprio Cristo, para que você vá para o seio de Abraão, para que você vá para o céu, para a nova Jerusalém do céu. A mulher mesmo assim, estou concluindo agora. A mulher mesmo assim, após Jesus se revelar para ela começa alguns questionamentos. Nossos pais nos ensinam a adorar no monte de Gerizim. Vocês adoram no templo. Jesus responde: sim, a oração ela vem dos judeus, mas chegará o dia, e a hora e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se ele está dizendo que vai adorar em espírito e verdade, é porque tem falsos adoradores. Mas eu creio que nessa noite, pastor, na DETAG 205, tem verdadeiros adoradores que veio prestar um culto verdadeiro para o Senhor. Feche seus olhos nessa noite. Se você tem comunhão com o irmão que está do seu lado, pega na mão dele nessa noite, interceda pela vida dele, interceda pela vida dela nessa noite. Peça que a água que é Cristo venha e encha ele, encha ela nessa noite, e para que ela venha jorrar para a vida eterna.
Enquanto o ministério louvor vai louvar, você vai orar, você vai clamar, você vai pedir a presença do Espírito Santo, você vai pedir renovo de Deus, você vai pedir poder de Deus essa noite. Louva, louva, enquanto a igreja ora, louva. Oh, glória a Jesus. Fechados os olhos, irmãos, vá prestando o seu culto para o Senhor. Sabes tudo que eu preciso, mesmo antes de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o que quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama, e tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Isso. Nos teus braços, Deus, quero descansar, e correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso é ti. Só pra ti. Sabe o que é mais importante? É porque Satanás lutou para que você não estivesse aqui hoje nesse culto. A luta veio, enfrentou a luta hoje. Eu estou falando para alguém que passou um momento difícil hoje, que você quase não vinha para o culto, mas o céu marcou esse culto para te dizer: você não vai parar, minha filha, você não vai parar, meu filho. Eu acredito em você. O preço da cruz foi pago no Calvário. Satanás não vai te parar, a luta não vai te parar. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito contigo. Eu quero que você jorre da minha presença aonde você estiver. Só você que crê nessa palavra, vai adorando, vai.